eu tenho dito aqui no programa já há muitos e muitos anos e vem falando, e agora, ultimamente, não tem sido diferente. Até num programa passado, agora recente, eu falei assim, a turma que é mais velha de idade, aí dos seus 60, 70 anos, lembra disso. A gente chegava em setembro, nós plantávamos no pó, quer dizer, riscava o chão, botava semente, dia 7, 8 de setembro chovia, e aí não parava mais. 5, 6 meses de chuva direto. Hoje, nós estamos chegando em dezembro, já estamos em dezembro, e basicamente a chuva não chegou como deveria. Chove aqui, chove ali, chove para cá, está tudo errado. Ou seja, nós estamos com um baita de um problema sério, não só para a lavoura, como também para a pecuária. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, Toninho, é o que está acontecendo hoje, né? A gente teve um atraso de chuvas, apesar das previsões serem umas previsões muito otimistas, essas previsões elas não se confirmaram na prática. Tem algumas regiões do estado de Goiás que nós estamos aí com acumulado aí de 30 a 50 milímetros. E ainda não deu para dar o start aí na safra de capim da forma que a gente estava aguardando. Então nós estamos com chuvas atrasadas, pasto atrasado e agravando muito a condição corporal do rebanho, que é o ponto fundamental da reprodução. Se uma vaca está com condição corporal mais baixa, ela vai desempenhar menos na estação reprodutiva, que é a estação de monta, Toninho. Então, para você que está nos acompanhando e não é pecuarista, só para você ter uma ideia, se esse animal, se essa fêmea não tiver com estado corporal bom, perfeito, ela não vai pegar cria, ou seja, ela não vai ficar grávida, não vai ficar prenhe. E isso é um baita de um problema, porque vai refletir daqui 1 ano e meio, 2 anos, que nós não vamos ter bezerro suficiente para fornecer, para produzir carne como a gente precisa. Por quê? Porque o Brasil hoje é um grande produtor de carne, mas nós estamos vivendo esse momento. Primeiro que foram abatidos muitas fêmeas, e agora nós estamos com esse problema de falta de chuva, o pasto não saiu, o gado está magro e automaticamente não emprenha e o prejuízo futuro vai ser muito grande, né? O impacto vai ser um impacto agora na próxima safra, 2026, que a gente vai ter bezerros mais leves, pela condição de pasto. Em 2027, nós vamos ter menos bezerros. Por quê? Porque vai emprenhar menos nessa próxima estação. Então, já está posto, Toninho, que nós vamos diminuir a produtividade em arrobas, agora nessa próxima safra, e a produtividade em número de animais efetivos na safra de 2027. E é isso que nós temos que trabalhar e temos que nos preparar, certo, para esse mercado. Menos arrobas, menos bezerros nos próximos 24 meses. Inclusive, isso que o Ricardo acabou de falar, vai refletir na produção de carne. O que significa isso? Significa que nós vamos ter menos carne para oferecer para o mercado. Existem números, e de grandes empresas como JBS, Minerva e outras, e também várias consultorias, que os números mostram que de 3% a 9% vai ser um número que nós vamos ter de quebra na nossa safra de carne, né? Exatamente, em função principalmente que diminuiu o número de animais, né? Porque a gente aumentou, nos últimos 5 anos, Toninho, aumentamos 10 milhões de cabeças no abate. Isso não foi produtividade, parte disso foi estoque, animais que foram abatidos, certo? Que de um rebanho que diminuiu. Então a gente vai ter um rebanho menor e com isso nós vamos ter uma diminuição, a expectativa de alguns grupos grandes frigoríficos de em torno de 3%, o mais otimista, e o Datagro está com a expectativa de diminuição de 9% das arrobas efetivamente produzidas no próximo ano. E isso vai acontecer principalmente que vai ter uma diminuição do rebanho e porque vai iniciar uma expectativa de um aumento de retenção de fêmeas em função de quê? Da valorização do bezerro, que o bezerro valorizou mais de 40% do ano passado para esse ano. Já recuperou as máximas dos preços nominais do último ciclo, Toninho. E tem um outro agravante nisso tudo. Você vê que nós estamos só falando de problema, porque as coisas estão acontecendo. Nós não estamos, eu acho, tá. Não, está acontecendo agora. Vamos supor, safra de soja. Nós temos regiões aí que não plantaram. Nós temos regiões que plantou e não germinou. Por quê? Porque não teve água. Então, o que está acontecendo? Não é que a gente pode plantar a qualquer hora, não, tem tudo a hora certa. Quem plantou e perdeu, já está com a orelha em pé, porque não dá para plantar se
o chão não estiver molhado. E automaticamente, a cada dia que passa, a janela de plantio vai ficando mais curta. E ficando mais curta, você tem um risco muito grande de ter uma colheita frustrada. Portanto, nós poderemos ter menos soja agora, e muito menos soja, e talvez até mais milho plantado, se as coisas caminharem razoavelmente bem. Né, Ricardo? É exatamente o que está acontecendo. A janela de soja ela já está passando. Para quem planta safra, safrinha nas regiões que são mais curtas, as janelas de plantio, já está comprometendo a safrinha. E tem alguns produtores já começando a pensar na possibilidade de, ao invés de produzir uma safra de soja, já está plantando milho direto, porque nós já estamos entrando praticamente em dezembro, né, Toninho? Então, assim, vai mudar toda a dinâmica da parte agrícola, e isso vai impactar. A gente não sabe ainda mensurar os números do impacto que vai acontecer, mas a gente sabe que vai ter um efeito aí e que a gente tem que se preparar para isso. E no caso da pecuária também vamos ter menos produtividade, então nós vamos ter um agro menos produtivo na safra 25. E isso a gente pode encarar de duas formas, problemas e oportunidade. Oportunidade para quem? Para quem está realmente com planejamento organizado e está estruturado, vai ser uma oportunidade muito grande de ganho. Por quê? Porque vai valorizar as commodities no próximo ano. Mas, ao mesmo tempo, a grande maioria vai estar comprometida a questão da safra e, para quem já estava, vamos falar assim, numa situação de um aperto, o cinto vai aumentar mais ainda esse aperto para o ano que vem. Infelizmente, é a nossa realidade que a gente tem que enfrentar hoje, mas a gente precisa de parar, pensar e planejar quais as ações que nós vamos tomar daqui para frente, para que não deixe para chegar na próxima seca nas mesmas condições. Porque a gente começa a se preparar para a próxima seca agora quando começa a chover agora. Então, o que a gente está fazendo em algumas fazendas, Toninho? Já começando a estruturar e planejar como é que a gente vai fazer, engordar essas vacas vazias o mais rápido possível para liberar essas vacas lá para frente, para colocar elas no mercado, começar a estruturar também em algumas fazendas que têm condição a produção de volumoso para passar uma seca mais tranquila no próximo ano. E também começar a estruturar a questão da parte de antecipar, Toninho, os controles de herbicida, antecipar os controles da parte de controle de lagartas, controle de cigarrinhas, para que a gente possa minimizar esse impacto da produção de pastagem que nós vamos ter nessa safra. Isso que são as ferramentas que a gente pode estar lançando de imediato para a gente poder não chegar lá na frente, diante de uma realidade ruim, a gente não tomar decisão antecipada e reverter esse quadro. E baseado nisso tudo que o Ricardo falou, tem um ponto muito importante. Olha como está o mercado. Aí você pensa assim, quer dizer então que o mercado parou, travou? Não, pelo contrário. Saiu agora um documento da Asbia, que é o Index Asbia, mostrando o mercado de sêmen, inseminação artificial. Aumentou. O mercado de sêmen aumentou agora. Aí você fala, mas numa crise dessa? Sim, numa crise dessa. E sabe quem é que está comprando sêmen e melhorando e produzindo bezerro agora? Os que estão preparados, os que têm planejamentos, que têm uma logística já montada. Esse pessoal está entrando para valer. Só para você ter uma ideia, do ano passado para cá, a quantidade de sêmen para pecuária de corte aumentou 11%. Aumentou 11% a venda, isso é muito significativo. E tem uma situação, Tony, que a gente tem que levar em consideração, que para a vaca parir um bezerro todo ano, ela tem no máximo, em média, 75 dias do pós-parto para poder emprenhar. E quando você pega uma vaca que está magra, ela vai ter uma taxa de prenhez mais baixa. Se você não faz nada, ela vai demorar 5, 6 meses para poder entrar em si ou esperar desmamar. Então, se torna mais importante ainda as estratégias reprodutivas para você melhorar o seu resultado ou minimizar a sua perda. Então, eu acredito que agora, mais do que nunca, nós temos que lançar a mão de todas as ferramentas necessárias para a gente poder estar garantindo aí o máximo possível de produtividade dentro dessa realidade que nós estamos hoje. E nós estamos falando isso religiosamente todo santo dia. Planejamento, gestão, vamos fazer conta. Ao invés de plantar 50, planta 25. Se der problema, o prejuízo seu é menor. Sabe? É uma série de coisas que a gente vem falando, tentando orientar. E agora está aí. Um ano desafiador, um ano crítico
e um ano complicado, esse final de 2025, 2026 e 2027. Pode ter certeza absoluta disso. E uma coisa que a gente está vendo, e é o mercado de reposição está menos ofertado. Sim, claro. Está mais valorizado. E o que estava deixando uma margem muito boa no primeiro semestre e o início do segundo para quem estava fazendo recria e engorda, principalmente quem estava fazendo ciclo rápido, certo? Era uma margem de mais de R$1.000 por animal que estava sendo abatido, Toninho. Agora, o que está acontecendo? A reposição andou, ela aumentou o preço. Então, assim, hoje, a conta ela não está uma conta favorável, certo, para quem está fazendo recria, mas o que nós precisamos fazer? Fazer as contas e trabalhar principalmente com as ferramentas de gestão de risco para a gente evitar surpresas, que o mercado, cada dia que passa, ele está oscilando muito mais e nós temos que estar mais preparados. E é no mar revolto que a gente realmente forma os melhores marinheiros. E é no mar revolto que é onde afundam mais embarcações. Então a gente tem que escolher qual que é a estratégia que a gente vai tomar e a gente seguir navegando no nosso trajeto na produção pecuária. Sabemos que tem muito mais oportunidades num mercado que está desse jeito do que num mercado estabilizado. É verdade. A gente que tem que escolher quais decisões que a gente tem que tomar e colocar isso na prática. E principalmente fazer as contas, focar na margem, no resultado, porque produtividade, Toninho, não garante que você vai ganhar dinheiro. É verdade. Você tem que produzir num custo abaixo do que você está vendendo. É verdade. Concordo com você. Ricardo, nosso tempo já venceu. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua participação. E até a próxima. Agradeço aqui mais uma vez, Toninho, a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quanto mais se sabe, tanto maior é a necessidade de saber. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.